Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Devem ter observado que nós estamos iniciando esse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhadores da primeira hora foram aqueles que estavam próximos a Jesus, apóstolos, discípulos, cristãos do primeiro momento, cristianismo primitivo, mártires, que imolaram-se pelo cristianismo, alguns santos. Então, nós temos assim uma relação enorme de pessoas que foram trabalhadores da primeira hora. E nós estamos pleiteando, estamos pretendendo ser trabalhadores da última hora. E para sermos trabalhadores da última hora, são necessários alguns requisitos, e nós fomos buscar nesse livro que se chama Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel. O Caibar foi um grande divulgador do Espiritismo. Ele desencarnou em 1938. Ele desencarnou em Matão, no estado de São Paulo. E ele teve um trabalho muito importante na literatura, no jornal, na revista. Então, ele fez uma divulgação numa época que era muito difícil divulgar o Espiritismo, mas ele teve essas condições de fazer essa divulgação. E existem livros do Caibar que são livros que todos os espíritas devem conhecer, inclusive esse que a gente está falando, que se chama Parábolas e Ensinos de Jesus, que ele dá a interpretação desses ensinamentos e dessas parábolas de Jesus. Muitas vezes a gente tem dificuldade para entender como é que foi feita a parábola, para que foi feita, qual o sentido da parábola, embora saibamos que a parábola é uma história com fundo moral, então a gente sabe disso, mas às vezes há necessidade de um auxílio para a gente entendê-la e interpretá-la melhor. E nessa parábola dos trabalhadores da última hora, ele estabelece algumas condições para esses trabalhadores da última hora. Nós grifamos umas 4 frases, uns 2 parágrafos somente, para a gente trazer, mas todo o texto merece ser conhecido, ser lido, porque é muito interessante, e nos enriquece muito a literatura trazida pelo Caibar. E as condições essenciais, segundo ele, para os trabalhadores são a constância e o desinteresse. Depois a gente vai falar cada uma dessas em especial. A boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumirem. Então, isso aqui já dá um norte especial para todos nós que pretendemos ser divulgadores do Espiritismo, trabalhadores do Espiritismo, porque é uma honra sermos espíritas. Até meados do século passado, talvez mais, até a década de 60, até a chegada do Chico. Melhor dizendo, até que o Chico começa a fazer o trabalho dele de exposição mesmo, porque o Chico se expôs muito através da televisão, das rádios, recebendo títulos de cidadania no Brasil todo, viajando esse país todo, viajando para o exterior. Então, a partir do Chico, a conceituação dos espíritas começa a mudar. E aí, hoje, nós temos realmente as pessoas que nos respeitam e reconhecem o trabalho dos espíritas. Qualquer lugar que formos, o trabalho dos espíritas é reconhecido. Grandes autoridades administrativas reconhecem o trabalho dos espíritas, visitam as casas espíritas em busca de subsídio e, às vezes, até em busca de uma harmonia, de uma serenidade, de um equilíbrio. Então, quando nós observamos essas condições do trabalhador, e ele vai falar, então, que a constância. A constância é importante em qualquer situação da nossa vida, porque se nós começamos um estudo, vamos estudar inglês, aí estudamos inglês 2 meses, paramos de estudar, não estudamos mais, a gente perdeu dinheiro, perdeu tempo e fica numa frustração porque não concluiu aquele curso de inglês. Isso está servindo para a academia, está servindo para qualquer coisa que a gente comece e depois não dá seguimento. E nós temos muito isso mesmo, é o famoso fogo de palha, né? A gente começa e depois para.
De igual maneira, com relação ao regime, quantas e quantas pessoas vão começar o regime na próxima segunda? Porque hoje já foi segunda, não começou mesmo, e aí elas vão começar a falar assim, nós vamos começar o regime a partir da próxima segunda-feira. Então, não tem constância também com relação a questão nenhuma, não temos essa constância. E com relação à doutrina espírita, isso é fator primordial, a constância. O trabalhador da doutrina espírita, um trabalho de médium, um trabalho que a gente fala, um trabalho de mesa, que os espíritos estão ali, espíritos necessitados, espíritos mentores, para realizar aquele trabalho. Aquela pessoa que tem a proposta, que iniciou esse trabalho na casa espírita, ela tem o dever, a obrigação de estar lá nos dias aprazados. Quer dizer, terça-feira é quarta, o dia que for, ela tem esse compromisso com a espiritualidade. Por isso é que Jesus disse, antes não conhecesse, quer dizer, é melhor não começar do que começar e parar de qualquer maneira. Mas não é tão somente com relação ao trabalho de médiuns, não. O trabalho, por exemplo, que toda casa espírita tem, que a gente defende muito esse trabalho na área da assistência e promoção social espírita, que estamos sempre divulgando essa área lá na Federação Espírita. Vamos ter um seminário agora no próximo dia 5 em Anápolis sobre a área da assistência e promoção social espírita. Serão 4 horas de seminário para a gente divulgar essa área. E muitos pensam assim, nossa, mas a área da assistência e promoção social espírita é uma área que faz sopa também. Mas é uma área que está ligada à questão 886 do Livro dos Espíritos, que é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. É uma área que está nos falando sobre os espaços de convivência. Isso é um projeto, uma proposta da Federação Espírita Brasileira. O que é o espaço de convivência? É conviver para amar e servir. É isso, conviver para amar e servir. Quando nós convivemos bem com as pessoas, nós as amamos e passamos a servi-las também, e também seremos servidos. Então, muitos dos desajustes que estão ocorrendo na sociedade é porque está faltando exatamente isso, conviver para amar e servir. Isso vai começar na nossa casa, vai estender para a sociedade, para envolver uma comunidade. Então, esta é uma proposta desta área também. Então, o trabalho da sopa é um trabalho singelo, mas se a gente considerar que quando nós fazemos uma proposta de trabalho de sopa, nós estamos combinando com os mentores espirituais, porque todo o trabalho de sopa, nós estamos dando esse exemplo, mas poderá também ser o café da manhã, poderá ser o enxoval, poderá ser o bazar, qualquer atividade no campo da assistência. Nós combinamos com os mentores espirituais. Combinamos com o Dr. Bezerra de Menezes, olha, vamos lá, vamos fazer a sopa direitinho. Mas além dele, nós também temos um compromisso com os espíritos necessitados que precisam participar da sopa. Então, já são 2 compromissos. Mas, além desses 2 compromissos, nós temos os nossos companheiros que realizam o trabalho, que nos ajudam. Então, já temos 3 compromissos. E nós temos o compromisso conosco mesmo. Então, é aquela história, eu comecei, parei, vai ficar igual a aula de inglês, vai ficar igual a dieta que a gente não fez, a academia que a gente parou, quer dizer, dá uma frustração também. Então, esse trabalho, quando nós nos propomos realizá-lo, ele tem que ter essa constância. Qualquer atividade na casa espírita exige constância. Por isso é que o Chico perguntou a Emmanuel o que seria necessário para ele ser um bom médium, e ele diz tão somente 3 coisas. É a disciplina, é a disciplina, é a disciplina. Então, se nós não temos essa disciplina, nós não vamos almejar, não vamos alcançar o sucesso. Mas aí depois ele fala assim, o desinteresse. Talvez nós espíritas sejamos os menos interessados mesmo, porque sabemos de outras situações que existem alguns outros tipos de interesse. É o interesse pecuniário, é o interesse de poder, é o interesse de fama, enfim, existem muitos outros tipos de interesse. Mas muitas vezes a gente também vai tomar o passe com um interesse legítimo de melhorar, de acabar aquela ansiedade,
aquela tristeza, aquela aflição. É um interesse legítimo, esse nosso. Mas há necessidade que nós também trabalhemos para eliminar esses focos de aflição, de angústia, de depressão, quando não patológica, quando não necessário intervenção médica, adquirindo serenidade e sabedoria. Isso é tarefa individual. Ninguém vai fazer isso pelo outro. Então, vamos tomar o passe, vamos tomar água fluidificada, vamos fazer as orações, mas o nosso compromisso, o nosso dever, a gente tem que cumprir, facilitando o trabalho da espiritualidade amiga. E o trabalho na caridade, o trabalho do engrandecimento, o trabalho da intelectualidade, do conhecimento da doutrina espírita, favorece muito a ação dos amigos espirituais. Quando a gente lê, por exemplo, a obra de André Luiz, e nós estamos prestes a inserir essa obra em algum dos nossos trabalhos, estamos vendo o dia e como, para a gente trazer mais subsídio para as pessoas terem um conhecimento maior da doutrina espírita. Quando a gente vê a obra de André Luiz, a gente tem notícia de como as coisas funcionam no plano espiritual. Nós temos notícias como os espíritos nos envolvem, e da importância da nossa disciplina, da nossa vigilância e da nossa boa ação para atrair os bons espíritos. E ele continua, a boa vontade. Boa vontade parece que a gente sempre tem, mas não é bem assim. A gente às vezes tem uma má vontade com determinadas pessoas, né? A pessoa vai aproximando e a gente pensa assim, nossa, lá vem o nosso ego. É aquele que vai chegar e vai reclamar e falar, e falar, e falar. E parece que o problema dele é maior do que de todas as pessoas, só ele tem problema. Então, a gente tem que ter a boa vontade para ouvir, a gente tem que ter a boa vontade para trabalhar, mas tem que ter a boa vontade para ouvir. E muitas vezes a gente nem está ouvindo mais o que a pessoa está falando, porque a gente já está rezando, pedindo a Deus misericórdia para ter paciência, para ouvir tudo aquilo e dar também condições para aquela pessoa administrar as suas adversidades, as suas dificuldades. Então, boa vontade é alguma coisa muito importante, e qualquer trabalho que a gente for fazer com boa vontade, ele vai render mais, ele vai ser melhor e nós vamos sofrer menos. E ele fala, e o esforço que fazem no trabalho que assumimos. Então, tem que esforçar. E às vezes é difícil, né? 7h da manhã, sábado, aula do Livro dos Espíritos. Quem não está indo está perdendo. Mas também, se for mais gente, nós vamos ter que arrumar outra sala, porque, graças a Deus, a sala está lotada. É um estudo que a gente faz 7h da manhã, lá na mansão, todos os sábados. Outro dia chegou um expositor e disse assim, ele falou que havia me telefonado e eu não atendi. E ele falou assim, eu te telefonei e você não atendeu. Eu falei, não, porque eu já estava com o telefone desligado, que estava na aula do Livro dos Espíritos. Ele falou, 7h da manhã, quem é que vem? Eu falei, está lotada a sala. Muito bom o curso que nós estamos trabalhando, ler 7h da manhã, lá na mansão. Então, quando a gente tem essa disponibilidade, essa boa vontade, esse compromisso, esse esforço, a gente dá conta. Porque tem dia que a gente está mais cansado, né? E nós temos companheiros que dizem assim, que os espíritas, como eles não trabalham para viver da profissão de espírita, não é profissão, eles só trabalham sábado, domingo e de noite. Então, olha, a gente trabalha a semana toda em casa, né? Dona de casa, trabalha fora, cuida de todas as coisas profissionais e chega de noite, vai para o centro, e fim de semana vai para o centro. Então, quer dizer, a gente tem que realmente ter muita boa vontade e uma disposição renovada para dar conta do trabalho. Mas esse trabalho, quando a gente realiza assim, com essa alegria, com esse amor, ele nos fortalece, nos gratifica. Da importância de fazê-lo com muito amor, como, aliás, ensinou Francisco Cândido Xavier. E o Guimarães segue nos dizendo agora de outras questões relacionadas a esse tema, quando ele diz assim, enfim, são muitos os que trabalham, mas poucos os que ajuntam
edificam, tratam como devem a vinha que foi confiada à sua ação. E é verdade, porque muitos vêm trabalhar, mas vêm também reclamando, e lamenta de cá, e lamenta de lá, então ele não está cuidando da vinha que o Senhor lhe outorgou. Isso está valendo em qualquer situação. Vamos atender um doente, mas vamos reclamando. Vamos fazer a sopa, mas também vamos reclamando. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente não pode ter essa proposta de reclamação, porque senão não tem valia nenhuma. Mas mais para frente, olha que interessante, ele vai falar, finalmente, a parábola conclui com a lição sobre olhos maus, os invejosos, que cuidam mais de si próprios que da coletividade, os personalistas, os egoístas, que veem sempre mal a graça de Deus em seus semelhantes e querem todas para si. Vamos lembrar da parábola. Então, foram aqueles que chegaram primeiro, receberam o mesmo tanto que os últimos, aqueles que começaram a trabalhar mais cedo. A hora que o Senhor foi acertar as contas, falou assim, não, esse trabalhou 10 horas, vai ganhar 100. O outro que trabalhou 1 hora vai ganhar 100. O mesmo tanto. Por quê? Porque esse que foi trabalhar por último, ele não tinha tido a oportunidade do trabalho. Ninguém havia convidado ele para trabalhar. Ele estava lá sentado esperando. Ninguém passou, ninguém chamou. Ele estava desempregado. E aí, quando ele começa a trabalhar, ele faz com tanta determinação. Viram ontem um rapaz, acho que salvo melhor juízo nos Estados Unidos, que andou mais de 30 quilômetros para ir para o emprego dele, no primeiro dia de emprego. A grande maioria fala assim, não, meu carro quebrou, não vou de 30 quilômetros, nem 3, eu ando, quanto mais 30. No entanto, ele foi, quer dizer, esse é o típico trabalhador da última hora, porque foi agora que ele arrumou o emprego. Então, ele está falando que esse que reclamou é a pessoa invejosa, quer dizer, ela acha que o outro não merece ter o que tem. E o invejoso, a gente sempre diz que ele sofre muito, porque ele sofre 2 vezes, mas ele sofre mais porque o outro tem. Ele sofre por não ter, mas ele sofre porque o outro tem. Ele não imaginou que o outro, para ter, ele se sacrificou mais, ele estudou mais, ele fez mais regime, sei lá o que ele fez, qualquer área, mas ele realmente se esforçou mais para ter o que ele tem. Então, aqui ele está falando dos olhos maus. Olhos maus é alguma coisa tão nefasta que os antigos diziam, e a gente tem a comprovação, né, que seca pimenteira, seca samambaia, desanda sabão, e é verdade mesmo, né? E essa pessoa com essa característica, há necessidade que ela mude mesmo e coloque sempre o Evangelho no seu coração. Mas muitos devem estar pensando assim, nossa, mas eu já passei da hora de ser o trabalhador da última hora, porque até agora eu não fiz nada. Como é que eu vou ser um trabalhador da última hora? Nós temos que lembrar a codificação da doutrina espírita. A codificação da doutrina espírita, no período em que Allan Kardec estava, o professor Rivaio, estava na França, e logo na sequência ele se torna Allan Kardec, é o codificador do espiritismo, ela passava por um período de grandes dificuldades, porque essas dificuldades começaram antes da Revolução, e elas se estenderam por muito tempo. E lá estava no poder um monarca, o imperador Napoleão III. E esse imperador Napoleão III, ele começa o seu mandato em 1852 e vai até 1870. Portanto, era exatamente o período que Kardec estava lá também trabalhando a codificação da doutrina espírita. E houve um atentado contra o imperador, e ele baixou uma norma quase que marcial mesmo. As pessoas não podiam se reunir. A pessoa que efetuou esse atentado face ao imperador foi guilhotinada, porque era a prática da época, a guilhotina, cortou a cabeça de reis, rainhas, nobres, e depois foi cortando a cabeça também dos líderes da Revolução. Então, era uma coisa muito grave, muito séria, e ele não podia reunir mais de 20 pessoas.
Mais de 30 pessoas jamais poderia reunir. Como é que ele faria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um centro espírita, sem reunir as pessoas? Não tinha como. Então surgiu uma médium lá, que depois se tornou muito conhecida, que é a Irmã de Faux, que ela recebe as mensagens do Espírito São Luís, todas as mensagens do Espírito São Luís, que está na codificação da doutrina espírita, foi recebida por essa médium Irmã de Faux. O pai dela era um nobre, era uma pessoa de grande destaque na sociedade. E Kardec, então, pergunta a ele, como é que nós vamos resolver esse problema? Nós não podemos reunir, nós precisamos de um alvará do prefeito da cidade. E para dar esse alvará, há necessidade do ministro da Justiça autorizar esse alvará. Mas eles já sabiam que isso era uma coisa muito demorada, muito burocrática. A gente conhece essa história, né? Muito burocrática, e poderia demorar, no mínimo, 3 meses para conseguir esse alvará. E esse Messias de Faux, que é o pai da Hermance, ele diz assim, eu vou conversar com o general Charles-Marie Espinasse, que era o ministro da Justiça, e vou pedir a ele para liberar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para que a gente possa fazer as reuniões. E ele fez isso, foi lá, pediu, ele interferiu com relação ao prefeito, porque essa alvará da Prefeitura de Paris, foi liberado. Em 15 dias foi liberado. Esse general, na sequência, ele vai para uma frente de combate. Nessa época, a Itália estava guerreando com a Áustria e a França estava apoiando a Itália. Ele vai liderando uma tropa para a Itália e nessa batalha ele desencarna. Vocês querem ver quanto tempo ele ficou ministro? Ele ficou ministro de fevereiro a junho de 1858. De fevereiro a junho de 1858. E a liberação da sociedade foi 18 de abril de 1858. Portanto, ele entrou em fevereiro, em abril ele liberou a Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas. No mês de junho ele sai, vai para a Itália e desencarna no mês de julho. Então ele esteve lá somente para liberar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o mais interessante da história, que pode ser conferida na Revista Espírita de 1858, a Revista Espírita é a revista de Kardec, neste ano de 1858, pode ser conferida, que ele dá uma mensagem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas 6 dias depois do desencarne dele. Portanto, 6 dias depois que ele desencarnou, ele dá a mensagem dizendo que ele tinha interesse na sociedade, conhecia o trabalho da sociedade, e ele, então, favoreceu, trabalhou em prol de conseguir essa liberação. Então, a gente pode fazer, mesmo com pouco tempo, mesmo que não tenha feito nada até agora, podemos fazer muito. Podemos fazer com idades mais avançadas, mas podemos também fazer com pouca idade e retornar ao plano espiritual. Porque professor Eurípides Barçanufo é um outro exemplo, não que ele seja trabalhador de última hora, ele é da primeiríssima hora, mas é pouco tempo que ele ficou encarnado. Ele ficou encarnado 38 anos. 38 anos. Numa época que não tinha também muita comunicação ou nenhuma, e ele deixou um legado de probidade, de cidadania, de ética, de cristianismo e, sobretudo, de grande amor à doutrina espírita. Se a gente voltar lá na codificação, nós vamos ver que as médiuns de Kardec eram garotas. Essa Irmã de Faux, que nós fizemos referência, ela tinha 14 anos quando ela recebia essas mensagens. E ela recebeu também a mensagem de Joana d'Arc, um livro que a Joana d'Arc conta a história dela. As garotas Boudin, a Caroline e a Julie Boudin, também eram meninas muito jovens, e essas duas meninas, a Caroline e a Julie Boudin, elas ficam na codificação até a primeira edição.
Nós já falamos algumas vezes que a primeira edição do Livro dos Espíritos, essa que foi lançada em 18 de abril de 1857, ela tinha 501 perguntas. E no dia que Kardec lança o livro, ele faz uma reunião na casa dele. Quem conta isso é o professor Canuto, é um livro que se chama O Livro Espírita e a Sua Tradição Histórica e Lendária. Ele vai contar que nesse dia, Kardec diz que as meninas, essas duas, a Caroline e a Julie Boudin, estavam deixando a sociedade porque uma delas ia se casar, ia se mudar para a África. E essas meninas, quando estavam ainda na África, porque elas moravam na África, na Ilha Registro, que era uma possessão francesa, e lá nessa Ilha Registro, garotas, 10 anos, 12 anos, uma delas recebe uma entidade com o nome Zéfiro, que depois a gente vai ver muitas vezes na obra da codificação da doutrina espírita, e esse Zéfiro dizendo ao pai dela, o Monsieur Boudin, que deveria voltar para Paris porque ele tinha um compromisso em Paris. O pai, que também não entendia, nem o espiritismo tinha surgido ainda, ela era médium, mas no espiritismo não tinha surgido, fica naquela situação assim de não posso ir. Aconteceram várias situações comerciais que ele teve que realmente retornar para Paris. Por quê? Porque o Zéfiro, o espírito Zéfiro, o Zéfiro é o nome de um vento, tipo minuano, que dá aqui no sul, e ele dizia que ser o vento da verdade, porque ele havia necessidade dele se encontrar com o codificador. Então, essas meninas já começam, antes de conhecer o codificador, antes de Kardec, elas já estavam trabalhando, vamos dizer, na própria codificação, porque já estava dando um norteamento. Então, todos nós podemos, sim, embora sejamos trabalhadores da última hora, a hora urge mesmo, a necessidade que trabalhemos, mas para qualquer tipo de trabalho, é imprescindível que nós modifiquemos a nós mesmos. Este é o grande desafio da humanidade atual, porque todos nós queremos mudar o outro, queremos mudar as leis, queremos mudar o governo, mudar os empresários, mudar isso, aquilo. A gente pode até mudar o governo, mas não é tão fácil, né? Esse ano é um ano bom para isso. Mas nós temos o dever de mudarmos a nós mesmos. E a mudança nossa vai passar pelo conhecimento. Se nós não tivermos o conhecimento, nós não teremos convicção, e se não tivermos convicção, nós não teremos a vontade, o entusiasmo, a determinação para mudar. Quando a gente vê a obra do André Luiz, que ele se reporta ao plano espiritual, os tormentos que são as pessoas, os espíritos em estado de dificuldade no mundo espiritual, há necessidade que a gente comece agora a caminhar, mesmo trabalhador de última hora, fazer o melhor para que o melhor venha ao nosso encontro. Que Jesus nos abençoe, muita paz.